Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Transparência Condominial, sempre trazendo aqui temas importantes, toda segunda-feira, meio-dia, sobre administração condominial, sobre os temas, aí, os assuntos que surgem, né, na nossa vida aí, com relação à administração, prestação de contas no mundo condominial. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do orçamento, né, com vista já à nova reforma tributária, né, novas regras aí que nós vamos ter que nos preparar e conhecer para poder fazer um bom orçamento aí que não afete de maneira significativa o bolso, né, das pessoas. Vamos lá, vamos começar então. Chama a vinheta aí, produção. Sejam muito bem-vindos, sou o Thiago da Silva, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre orçamento aqui com o professor Sérgio Paulo. O orçamento, obviamente, com os impactos, os possíveis impactos aí da reforma tributária, que já se aproxima, está bem próximo aí de todas as empresas do Brasil, e os condomínios também não vão ficar de fora, né? 2026, já sabemos que será um ano de transição. Vamos começar a colocar as informações nas notas fiscais e tudo mais, e as empresas vão ter esse tempo para se adequar. Mas aí um aspecto que é importante a gente trazer nesse vídeo é porque o síndico, né, a gestão que começar a receber os condomínios agora, em 2026, ele tem que ficar atento, porque dependendo de quando ele assuma o condomínio, por exemplo, se ele assumir lá em abril, ele vai ter um pedaço de orçamento em 2026 e um pedaço de orçamento já em 2027 com a reforma tributária atuando aí no sistema brasileiro. Então, para isso é muito importante que o síndico conheça essa reforma tributária, que ele se aprofunde nesses assuntos, que ele busque auxílio na assessoria, né, contábil dele, para que ele não tenha muitas surpresas, né? Porque apesar do condomínio diretamente não gerar esses impostos, em razão das contratações, né, da terceirização, empresas que serão impactadas pela reforma tributária, indiretamente o condomínio terá essa precaução aí na verificação do seu orçamento, e ele tem que estar bem atento a isso. Fala um pouquinho mais para a gente aí, professor Sérgio Paulo. É isso aí, Tiago. A gente tem que entender, né, o síndico principalmente, aí, a administração, que as empresas prestadoras de serviços, pelo que diz aí, né, apesar de não termos ainda a definição das alíquotas, mas a expectativa é que essas empresas sejam muito afetadas aí pela tributação, pela nova forma de tributação que está sendo criada, então, no Brasil, essa nova transição aí que vai ter até 2033. Estamos falando especificamente aqui já de 2026, né, para o síndico entender que não é um futuro muito distante os impactos dessa nova regra, né, então, para 26, ele já tem que tomar os cuidados específicos aí com relação aos prestadores de serviço, entender como eles serão impactados, né, chamar para uma conversa aí, o que eles estão pensando, qual é a programação estratégica deles, né, com relação ao repasse desse tributo, que a gente sabe que, na verdade, quando a empresa é tributada, ela acaba repassando aí para o seu cliente, né, que é a ponta do sistema, né, ou seja, o último que faz o pagamento ali, o último que faz as contas, né, então o cliente vai pagar, vai suportar esses tributos, como é natural que seja em todo aspecto tributário, né, o fabricante, o vendedor, o prestador de serviço, ele tem uma carga tributária e ele tem que repassar essa carga tributária para o valor final dos produtos e dos serviços para que ele não tenha nenhum prejuízo, ou seja, ele tenha lucro, né, na atividade. E esse movimento vai fazer com que, por tabela, o condomínio seja afetado por conta de, apesar de não produzir nenhum imposto, mas por conta de contratar esses prestadores de serviços, certamente, inevitavelmente, vai ser afetado. Então, a gente já vem falando aqui no canal, né, o síndico tem que conhecer
sim, a legislação, ele tem que conhecer a legislação do MEI, do Simples, porque ele contrata esse tipo de serviço, ele não pode ser pego de surpresa, por exemplo, de pagar um valor maior do que o limite do MEI, por exemplo, né? E ele não se atentar a essas novas alíquotas que serão atribuídas aos prestadores de serviço também é um erro, porque ele vai ser afetado e ele vai ter que dar essa notícia aos condôminos. Então, que a gente aconselha que ele se prepare, ou seja, acompanhe essas mudanças, contrate um especialista, se for o caso, né, e se intere, para que, né, lá no começo de 27 ele não seja também pego de surpresa e tenha que dar essa notícia aos condôminos. Então, esse é o nosso recado de hoje, né? Muita atenção aí à reforma tributária, para que a surpresa não seja, né, não venha de sopetão assim, lá em 1º de janeiro de 2027, e os síndicos estejam preparados aí para essa nova fase do nosso mercado condominial. Um forte abraço, até a próxima. Forte abraço, gente.